Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas online aí. Olha só, hoje a gente vai tratar aí a respeito do uso e ocupação da terra na Europa, né? E também da parte que envolve a vegetação europeia, tá? Para a gente ter uma noção básica aí de como é formado o contexto da superfície terrestre do continente europeu, tá bom? Bom, há uma estreita relação, né, com as características físicas naturais da Europa e a ocupação humana e o uso da terra, ou seja, características de clima, relevo, vegetação, né, tudo tem a ver com esse processo de ocupação humana, tá? O clima, o relevo, o solo exerceram grande influência ou condicionamentos na ocupação humana e nos usos da terra no continente europeu. Não só no continente europeu, mas no mundo inteiro, né? Bom, no extremo norte, né, do continente, a altura aí de uma latitude do Círculo Polar Ártico, aproximadamente 66 graus norte, abrangendo aí a península da Escandinávia, o norte da Finlândia, da Rússia. Em razão do clima polar nessa região aí, né, as densidades demográficas elas são muito baixas, né? A gente tem um habitante aí por quilômetro quadrado. As terras lá também não correspondem muito à produtividade, né? São improdutivas. Apesar que existe renas, né? O pessoal do frio, né? Que suporta essa adversidade humana aí, tá ok? Bom, abaixo disso aí, próximo aí da latitude 60 graus norte, também por causa do clima, as densidades demográficas também são baixas e o domínio da vegetação nessa região é da taiga, né? Que suporta aí a floresta de coníferas, né? Pinheiros e outros que suportam uma temperatura muito baixa, né? E é explorado nessa região a extração de madeira, celulose, principalmente para as fábricas de papel, tá? Entre as latitudes 40 e 60, já no domínio do clima mais temperado, de extensas planícies, também há relevo menos acidentado, né, menos montanhoso. As densidades demográficas elas são mais elevadas, né, onde abrigam as principais cidades europeias, como Londres, Paris, Berlim, Praga e Varsóvia. Ok? Bom, essa região é a principal área de cultivo de cereais, uma vez que é bem plana, né? Então favorece, né, a produção de trigo, aveia, milho e de associações também com outras culturas variadas, como a beterraba açucareira, né? E a pecuária, né? Entre essas latitudes e no extremo leste da Europa e do lado ocidental também do Mar Cáspio, né? E estendendo-se para o norte, né? O clima semiárido com manchas de população entre 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado pratica aí, pessoal, a irrigação do algodão, da beterraba também açucareira e a criação de gado bovino, tá? Não necessariamente para gado para cortes, também, né? Mas principalmente para o leiteiro, né? Na Europa do Sul, nas proximidades aí do paralelo 40, né? Norte, além das altas montanhas, como a dos Pirineus e Alpes, né? Onde ainda há um nomadismo pastoril, a densidade demográfica varia de 50 a 100 km por hora. Desculpa, 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá? As cidades importantes aí que se localizam, nós temos aí principalmente a capital de Portugal, Lisboa, Madrid, Roma, Belgrado, Bucareste e Istambul, tá? É um domínio de clima mediterrâneo, né? Mais tranquilo, menos, não tão frio e também não tão quente, e de agricultura mediterrânea, que se destaca aí a produção de tabaco, uva, azeitona, frutas de um modo geral, né? Principalmente a laranja, o limão, né? Criação de gado, entre outros. Tá? Bom, um detalhe que a gente pode analisar, pessoal, essa questão da ocupação e fazer um paralelo, uma comparação, é com as características de vegetação da Europa. Né? Tudo a ver não só com a questão climática, mas também automaticamente com a questão de ocupação. Na Europa, aí, em função aí da diversidade de clima, de relevo, de solo, né, verifica-se uma presença de uma grande quantidade de formações vegetais, como vegetação de montanha, a tundra, floresta de coníferas, né, floresta temperada, vegetação mediterrânea e estepes, de acordo com a característica climática do local. Observando o mapa aí das informações vegetais da Europa, né, a gente pode prestar atenção da localização de cada tipo de vegetação, né? A maior parte é composta aí pela floresta temperada, né, a maior parte do continente europeu, mas a gente tem estepes, tem a taiga, né, principalmente essas três vegetações aqui, a floresta boreal também, são em áreas que têm uma característica climática muito fria, né? Praticamente polar, né? Por isso que essa vegetação é relativamente alcance, ou melhor dizendo,
relativa a esse tipo climático, né? Bom, pessoal, a vegetação de montanha, né, que é uma das características de relevo que a gente tem, né, ocorre nas cadeias montanhosas aí europeias, tá? Quanto maior a altitude, menor a biodiversidade, né, por conta que a biodiversidade ela tem que ser adaptada à questão do clima bem frio, né, sofre a influência desse frio de montanha aí, que né, ocorre também às vezes até queda de neves, né, neva nessa região. Então, a vegetação ela tem que ser adaptada a esse tipo de característica, né, climática. Bom, a tundra ela é marcada pela ausência de árvores, com vegetação rasteira e espaçada, graças às condições aí, oferecidas pelo clima polar. Eu tenho um exemplo aqui ó, da vegetação de montanha, né, para vocês verem aqui, né, o tipo de vegetação de montanha que suporta frio. E eu tenho aqui a tundra, né, que é essa vegetação rasteira, né, composta por musgos e líquens, né, que aparecem durante o verão. E por último, tem a taiga e a conífera, né? Observa que esses três tipos de vegetação são todos do tipo de clima polar, né? A flora aqui, por exemplo, é composta majoritariamente por vegetação arbustiva, né? E árvores coníferas, com presença aqui de pinheiros, né? Vocês podem observar aqui nessa vegetação aqui de taiga, né? Sofre a influência do clima temperado continental, vem sendo desmatada, né, por conta da madeira, e não só para uso das madeireiras, mas também para fabricação de papel através da celulose, tá? Outra que a gente tem é a floresta temperada, né, que é essa primeira aqui, ó, linda essa floresta maravilhosa aqui, tá ok? Tem na Europa, né, no continente europeu. Ela é caracterizada principalmente pela presença de espécies com folhas largas e árvores decíduas, né, que perdem parcialmente ou total suas folhas no inverno, para economizar, né, por conta que os rios, até mesmo parte do solo está congelado, então ela vai diminuir essa questão de busca por água, né? E sofre influência, né, desse clima temperado oceânico. Aqui nós temos, no meio, a gente tem a vegetação mediterrânea, né, ocorre no sul da Europa, apresenta vegetação rasteira, pode observar aqui, ó, que são as gramíneas rasteiras aqui, né, nessa região aqui, ó, ok? Próximos ao litoral, com pequenos arbustos também, e sofre a influência do clima mediterrâneo. E por último, a gente tem aqui os estepes e as pradarias, né, que também é um tipo de vegetação rasteira, em forma de gramíneas, né, com uma grama aqui, um tapete, e sofre a influência principalmente do clima semiárido, que é um clima mais quente, tá? Pessoal, eu busquei esse mapa só novamente para fazer uma comparação a vocês, né? Esse mapinha em preto e branco aqui, nós temos esses pontinhos aqui, que são a prática de agricultura, né? Olha o tanto que essa prática de agricultura concentra, principalmente nessa região de floresta temperada. Por que concentra nessa região de floresta temperada? Porque é o local mais propício de convívio, de ocupação humana da Europa, né? São locais aí que não tem tantos extremos, né? São mais controlados em termos climáticos, em termos de vegetação, né? Então é uma área mais explorada, é uma área que tem não só uma concentração humana, né? Que tem essa relação, né? A concentração humana com o local do clima propício, né? Como também a questão da floresta temperada aí que oferece meios, né? Mecanismos aí comerciais, né? De atividade comercial, ok? Bom, pessoal, espero ter repassado o entendimento aí de algumas características físicas do continente europeu para vocês, né? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Conto com a presença de todos aí nas aulas online, né? Quem não assistiu essa aula pode buscá-la aí no meu canal Gel Cerrado aí no YouTube, tá? Estamos aí conectados contra o Covid-19, né? Espero que possamos sair o mais rápido possível, né? Se Deus quiser, as vacinas prontas aí para que a gente possa nos reencontrar de forma presencial, ok? Um forte abraço e até a próxima a todos, tá?